Boa noite a todos. Vamos abrir Provérbios 13, versículos 7 e 8. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. Muito bem, eu vou pregar hoje à noite no tema quem é rico, quem é pobre. Eu acho o assunto muito atual, né? Porque o assunto mais destacado hoje é prosperidade. Mas não é um assunto novo, não. Sempre os homens buscaram prosperidade, desde a queda. Os homens sempre procuraram riquezas. Queridos irmãos, vamos ver aquilo que a palavra de Deus fala conosco de fato. Eu não quero mostrar aqui riqueza segundo as loucuras de alguns, né? Na ânsia de querer mostrar que são ricos, quando realmente não são. Nem tampouco vou louvar a pobreza, porque nós temos essa tendência de atacar a riqueza, quando Deus não ataca a riqueza. Ele ataca o amor à riqueza, né? O amor ao dinheiro. É ali que está todo o problema. Mas a Bíblia fala de um Deus rico, e na história do cristianismo, desde o Velho Testamento, vemos que os crentes eram pessoas trabalhadoras. Olha a vida de Jacó. Jacó foi um homem trabalhador, e pela força do seu trabalho incansável, ele conseguiu riqueza para sustentar a enorme família que ele tinha, né? Ele conseguiu. Você vai dizer que um homem como Isaac não era rico? Não. Você vai pensar que aqueles reis crentes no Velho Testamento eram homens pobres, ignoravam a riqueza? Não. A história de Israel mostra que crentes eram pessoas trabalhadoras, ricas. Se você ouvir a história dos Estados Unidos, aqueles homens crentes que vieram da Inglaterra e fundaram a nação, eram homens incrivelmente trabalhadores. Eles buscavam riqueza, não porque amavam a riqueza. Quando você ama a riqueza, você a busca de uma forma errada, injusta. Mas aqueles homens buscavam na força do trabalho, sem ignorar, vamos dizer assim, os perigos que envolviam tudo isso, num país que estava começando. Eu quero aqui, irmãos, tratar o assunto e tentar ligar com o que está acontecendo atualmente. A natureza nossa busca por dinheiro, por riqueza. Não é errado. Não vejo nada de errado. O perigo está no espírito da coisa. Como nós vemos hoje aqui no Brasil. É o próprio espírito da época. Que trabalha no coração do homem para amar a riqueza. Olha, Judas, ele amava a riqueza. E lutou para conquistar a riqueza de uma forma maligna, perversa, quando traiu o Senhor, né? Então eu tenho aqui, deixa eu ver quantos pontos, 4. Eu vou trabalhando com esses pontos aqui, para mostrar para vocês, seguindo Provérbios 13. Então vocês já estão acostumados aqui com mensagens ligadas ao texto, chamado textuais e expositivas. Então vocês vão poder entender onde eu quero chegar. Vamos lá. Primeiro, eu vou tratar quando a riqueza resulta em miséria.
Em segundo lugar, porque a pessoa nada tem. Em terceiro lugar, quando a pobreza resulta em glória. E por fim, qual é o caminho melhor para nós tomarmos? Vamos lá. Em primeiro lugar, quando a riqueza resulta em miséria. Eu citei a ilustração de Judas. A riqueza que ele tomou resultou em quê? Trágica miséria e eterna miséria. Como vocês sabem, a história daquele moço, né? Eu vou ter que continuar usando o óculos. Ele é mais para perto. Mas vamos lá. A riqueza resulta em miséria quando a busca é constante por vaidades desta vida. Está vendo? Os irmãos lembram a história do profeta Eliseu? Quando o Amã veio, foi curado da lepra dele e quis dar para o profeta riqueza, prata, roupa bonita, tudo trazido da Síria. O profeta não quis. Não. Ele não fez aquilo para ganhar dinheiro. Mas o servo dele, Geazi, foi atrás escondido. Quais eram as motivações de Geazi quando ele foi atrás? Ele queria riqueza, casas, fazendas, confortos. E o que resultou? Em miséria. Porque a lepra de Amã, não é Amã, aquele Ciro lá. E o que acontece? Passou para ele. Então, irmãos, vaidade significa que eu quero entesourar para conquistar. Mas conquistar o quê? Aí está o perigo. Quando você avalia tudo à luz da Bíblia, você percebe que todas as minhas motivações para ganhar recursos aqui, mesmo que sejam honestos recursos, se transformam em miséria. Eu citei para vocês sobre algumas ilustrações aqui, já citei para vocês. Mas eu posso citar daquele homem lá em Uberlândia, rico, que viu a riqueza dele, que ele tanto lutou por aquilo, não podendo fazer nada por ele na hora da morte. Quando ele apelou para gastar tudo que tinha, não o deixasse morrer. Inútil. Eu e a dona Nádia, nós cuidamos de uma mulher aqui, ela tinha tanto dinheiro guardado, e ela queria apenas ser curada de um modo que ela não gastasse. Então ela recebia aquelas mulheres de natureza pentecostal, e que reunia e falava para ela: você está curada em nome de Jesus. E ela entendeu aquilo como uma afirmação que ecoava do coração dela. Eu estou curada, não tem mais nada. Mas ela brincou com a situação. Ela chegou mais perto da morte dela, ela foi no médico. E o médico foi claro para ela: a senhora está morrendo. E vai morrer. Foi o melhor momento na vida dela que eu e a Nádia enfrentamos. Porque ela reconheceu sua situação. E nós pudemos falar da eternidade para ela. Ela morreu e logo, não demorou. O câncer matou. Está vendo, queridos irmãos? O que acontece? Para que aquele dinheiro todo que ela deixou? Porque não usou para o benefício de alguém, já que ela tinha tudo o que precisava. Veja o que ocorre, irmãos, com o amor às riquezas. Então, perceba que é vaidade.
Eu acredito que vocês já sabem aqui o que significa isso. O esforço que não vai produzir resultado nenhum. A morte virá. E ela não olha para o que você tem em mãos e no banco, não. A morte não olha para os seus bens, nem para a sua idade, nem para suas conquistas em termos de conhecimento das coisas. A morte vem para levar. Então é uma brincadeira com isso hoje. Até a oração feita hoje para Deus é uma luta por prosperidade. Vamos ver mais. Sem uma visão clara da transitoriedade desta vida, então este pensamento de ganhar vai resultar em quê, queridos? A pessoa está enganada. Outro detalhe aqui, com respeito à riqueza, quando a riqueza resulta em miséria, é que ela se torna uma fortaleza para o viver. Eu faço da riqueza uma motivação dentro em mim, enganosamente, de que eu estou seguro. Mesmo que eu não tenha trabalho, um emprego, eu estou seguro, eu tenho dinheiro. Então não me preocupo. Eu não me preocupo, eu posso pagar um seguro de saúde, tá? Para a família toda. E eu não me preocupo também porque amanhã eu terei comida que eu quero, que eu gosto, posso passear, posso ter amigos à vontade, tá vendo? Quando aquele homem veio ou foi para Cristo, perguntando o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna, o que aconteceu? Ele tinha essa segurança dentro desse bojo de riqueza, tá? Ele não estava preocupado com a eternidade dele. Ele queria apenas se mostrar para Cristo que ele poderia comprar um lugar no céu. Então, a riqueza, neste caso, ela é lembrada como refúgio. Vendo? E quando perde? E quando perde aquilo? Veja, quando ele pensa que aquilo servirá de uma infraestrutura para a vida. Então, queridos, vamos ver aqui, quando o engano do pecado afirma lá no íntimo que você tens e será seu para sempre. Esse é o perigo do amor à riqueza. Quando lá no íntimo você está tranquilamente pensando, mas é engano, de que você vai ter aquilo sempre, que não vai chegar ao fim. Vamos para o terceiro subponto aqui. Quando a riqueza não é usada como valores para o bem do seu próximo. Veja, quando o homem tem riqueza, e ele segura tanto que ele é egoísta. Ele não é alguém que dá. Ele não pensa nos outros. Ele não transforma a riqueza dele como um produto que vai produzir ajuda para aqueles que precisam. Quando você lê o livro de Jó, aqueles homens, os 3 homens que foram, vamos dizer assim, aconselhar Jó, eles deduziam por causa da crença deles, era vamos dizer assim, a convicção doutrinária deles era que o homem perdeu tudo, perdeu família, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde,
porque ele não ajudou os outros. Então, se vocês olham ali no capítulo 20 ou 21 de Jó, eles vão atacar Jó. Eles vão apontar o dedo, você não ajudou. É por isso que você está assim, nessa situação. Quando na realidade não era. Se você olha os capítulos ali, 28, 29 e 30, e até o 31, vocês vão ver quem era Jó. Ele era um homem muito bondoso. Ele sabia usar as riquezas dele para o bem dos outros. Quando o patrimônio é usado apenas para favorecer seus interesses egoístas. Ah, que perigo. Eu conheci um senhor que morreu completamente, ele ficou paralisado com a doença dele. Paralisado. Toda a riqueza dele não podia controlar mais. Ele tinha dinheiro, tinha bens que ele ajuntou, e ele não pôde controlar mais. Está vendo? Deus tomou. Lembra daquela parábola do Senhor Jesus Cristo? Quando ele falou, não foi parábola, irmãos, desculpe, acho que é no capítulo 16 de Lucas, quando ele fala do rico e Lázaro. Qual era o problema daquele rico? Ele era errado por ser rico? Não. É que ele vivia esplendidamente no gozo das riquezas dele e ignorava os outros. Como ele ignorou Lázaro. Ao morrer, acordou no inferno. Imediatamente. Enquanto todo mundo olhava o corpo dele, velando o corpo dele, chorando, ele estava gritando no inferno. Qual foi o problema? Você confiou nas suas riquezas. Os irmãos percebem no texto, o Senhor não está condenando a riqueza. Porque aparece Abraão. Lázaro, quando estava ali, vamos dizer, no seio de Abraão, gozando das maravilhas do paraíso, tá? O rico estava lá no inferno, vendo Abraão, que ele cria nele, que era o pai dele. E Abraão era rico. Onde estava Abraão? No paraíso. Onde estava o rico? No inferno. Então, querido, dá para raciocinar bem e avaliarmos o fato de que não é a riqueza. O perigo é o egoísmo nesse caso. Outro detalhe, irmãos. Quando a riqueza tida como um bem em si mesma e não como motivo para dar a Deus as honras e glórias, como sendo Ele absolutamente dono de tudo. Se isso ocorrer na vida de um crente, Deus não dá nada para ele. Porque a riqueza na mão de um insensato é como se pegasse uma faca e colocasse na mão de uma criança como o meu netinho aqui, para ele brincar. Está vendo? Eu ouvi de um crente que jogou na loteria, ganhou, mas aquilo transformou numa miséria para ele. Ele perdeu tudo. Queridos irmãos, por detrás da ganância, da avareza, é perceptível, não se esconde facilmente, a atitude de impiedade. Você não honra a Deus. Você não glorifica a Deus pelo que tem. Você não adora a Deus com a família. Você não agradece a Deus por um arroz, um feijão e um ovo frito. Você está sempre reclamando da vida. Não há aquilo que a Bíblia manda fazer, em tudo dá graças. Eu li a respeito de um puritano, que ele pegou um pedaço de pão e disse para Deus, obrigado, Senhor, porque além de me dar Cristo, tu me dás o conforto de comer esse pedaço de pão.
O que mais falta hoje, irmãos, nessa sociedade ímpia, nessa disputa grande chamada democracia, nós vemos uma ganância imperando. A riqueza, pouco ou muito, muita riqueza, não muda o homem numa situação desta. Ele continua assim. Quando ele puder trabalhar mais no dia do Senhor para ganhar dinheiro, ele vai trabalhar. Ele não tem lugar para adorar a Deus na vida. Não anda com Deus. Então não há culto a Deus. O dinheiro, nesse caso, irmãos, resultará em quê? Em miséria. Mesmo que ele gaste, segundo o ponto de vista dele, muito bem, parecendo com sabedoria, mas é desgraça. Ele pode dizer, eu tenho dinheiro para pagar a faculdade de uma filha. Eu tenho dinheiro para pagar a faculdade de um filho. Mas vai resultar em miséria, porque a glória não é de Deus. Ele não teve tempo para Deus. Ele não buscou a direção de Deus. Ele quer conforto. E o andar com Deus não traz conforto para a carne. Olha, queridos irmãos, está cheio de ilustrações na Bíblia. Mas se vocês que estão lendo a Bíblia analisarem 1 Crônicas 29, Davi estava terminando o reinado dele. Ele estava já beirando a sepultura. Ele estava forte ainda, mas ele sabia que ia passar o trono dele para Salomão. E quando ele ajuntou toda aquela riqueza, ouro, prata, bronze, madeira, todo o material que era preciso, o povo deu. E abundância, até que mandaram parar. E Davi orou. Que oração incrível! Uma oração de adoração a Deus, perante todo o povo. Ele viu a maneira como Deus atuou. E ele diz, Senhor, o que é que nós estamos te dando? Nós não estamos dando nada a ti. O Senhor é dono de tudo. Então por quê? Aí ele mesmo responde, tu dás para que nós, em tom de louvor, de adoração, rendamos glória a ti. Está vendo? Quando o homem é um homem de Deus, ou a mulher crente, quando recebe aquilo que Deus lhe deu, aquilo é transformado em adoração. E é isso que Deus quer. Deus quer um povo que Ele adore. E nós adoramos através disto. Pode perceber que se sua riqueza, seu ganho, lhe está trazendo a um afastamento de Deus, não há adoração a Ele na sua casa, você gasta os seus bens com cinema, com prazeres aqui na terra, com paixões suas, então você não é uma pessoa piedosa. Agora a pergunta é, no segundo ponto, por que a pessoa nada tem? Por quê? Vamos lá. Eu tenho aqui basicamente 4 razões. A primeira é, a vida se torna vazia. Tudo que você oferece ao corpo e nega a alma, torna a vida vazia. Porque o que você oferece ao corpo, aquilo se torna tonelada para a alma. E a Bíblia chama isso loucura. Porque você está querendo dar à alma o que a alma não quer. A alma não quer. A alma busca Deus. Ela tem sede de Deus. Já viu aquele salmo? Quando verei? Quando? Olha que sede de Deus. Eu estou lembrando daquele homem que a Bíblia quase não fala dele. Enoque. Ele andou com Deus.
Eu deveria, essa semana, talvez, preparar uma mensagem sobre ele. Mas notem, queridos, os bens só preenchem o vácuo do viver, do seu viver, se tudo está voltado em torno da glória de Deus. Nós não podemos sair do santuário negando a Deus. Não pegue a riqueza como arma apontada sobre sua cabeça. Não pegue a riqueza como uma mortalha para a sua família. O diabo zomba disto. Ele é dono do mundo. A morte zomba quando a riqueza é usada sem inteligência divina no viver. Uma alma iludida pela vã confiança na riqueza certamente fará o quê da pessoa? Presunçosa, vaidosa e iludida. Por quê? Tudo o que você tem, você fará questão de mostrar a todos a diferença entre você e outros. A Bíblia condena isso. Até na igreja, nos tempos da igreja primitiva, haviam aquelas festas de amor. Os crentes se reuniam para se alimentar juntos. E Paulo condenou aqueles que queriam se mostrar na igreja de Corinto. Alguns pobres traziam uma panelinha de arroz, por assim dizer. Os outros já mostravam que trazia grandes coisas. Paulo disse, vocês querem humilhar os mais pobres? Irmãos, isso aí mostra um estado tremendo de problema na vida. A pessoa está juntando para o quê? Para se envaidecer? Para ficar longe de Deus? Notem, queridos irmãos, como o crente é diferente. Eu falei para os irmãos sobre Mardoqueu, porque quando ele subiu ao trono como governador, segundo lugar do rei, ele não mudou. Ele tomou aquela posição sem forçar a barra. Ele viu que foi Deus que colocou no trono como governador e a rainha Esther como rainha. E ele trabalhou, a Bíblia diz ali no livro de Esther, pelo bem do povo dele. Veja a vida de José, um homem que saiu de escravo para ser o governador do mundo. Ele não pensava nele. Ele era um homem que temia Deus. Ele viu que foi Deus que o colocou naquela situação. Então, quando perto da morte, ele pensou na ressurreição. Agora, veja, irmãos, como a riqueza se torna uma divindade. Se torna o seu ídolo preferido. Assim é a riqueza. Vamos então, queridos, ver aqui. Perceba quando a pessoa nada tem. Olhe bem, a riqueza, na realidade, não tem qualquer poder quando se trata daquilo que está referindo à eternidade. Ela perde o poder. A riqueza tem o poder aqui. Ela paga o médico. Ela compra o que quer. Ela compra o seu conforto. Suas roupas. Compra sua casa. Mas ela não tem poder nenhum. Ela é fraca. Ela é um pedacinho de papel quando olha a luz da eternidade. Por quê? Eu mostro para os irmãos o rei Dario. Veja, queridos, que quando José estava entre os leões, José estava dormindo. Daniel, estava dormindo. Um sono gostoso.
Aquela noite foi a melhor noite para Daniel, porque ele estava livre das perversidades lá fora. Deus colocou no apartamento, improvável, e colocou leões para cuidar dele. Se alguém caísse ali, seria morto pelos leões e Daniel preservado. Está vendo? Mas o que aconteceu com Dario? Dario não era rico? Era o rei. Bastava ele fazer assim. Chegaria comida para ele qualquer horário. Se ele tivesse sem sono, pedir alguém para vir tocar alguma coisa para ele dormir. Mas aquela noite ele passou sem dormir. Foi a noite de vigília dele. Por quê? A riqueza não trouxe, vamos dizer, o conforto e segurança. Ele sabia que tinha jogado um homem justo na cova dos leões. Veja, queridos. Está vendo? Aquele homem não teve conforto. O homem de Deus lá embaixo teve. Veja como a riqueza não dá. A pobreza é medida porque a riqueza não lhe pode socorrer no dia mau. Então, nesse caso, Dario era pobre. Porque no dia mau, a riqueza foi embora. Nesse caso, a riqueza está dizendo, nós não podemos fazer nada por você. Está lá um homem, no leito dele, sem dormir, com medo, porque aconteceu isso com Daniel. E a riqueza dele não lhe deu paz, não lhe deu confiança, não lhe gerou um circuito de bênção na vida dele? Não. O que acontece é que a pessoa nada tem, porque a riqueza é obtida para o seu sucesso mundano. Está vendo? Aí que está o problema. A riqueza daqui só serve para o sucesso mundano. Quando bate na porta da eternidade, ela diz, não posso fazer nada. Então, queridos, o fato é que ninguém precisa mais do que tem. Está vendo? Eu colocarei em outras palavras. Ninguém precisa ter mais do que ele precisa. Por exemplo, Deus prometeu cuidar de nós com roupa e comida. Vocês sabem, dá uma examinada. É isso que precisamos. Qualquer preocupação com isso, estamos passando do limite. Nós estamos com inveja. Nós queremos que os outros tenham. Quando Deus diz, não vou dar. Está vendo? E se eu der para você, vai lhe prejudicar. Você não vai ter sabedoria no viver. Os irmãos também percebem que as aflições, onde nós entramos muitas vezes, elas servem muitíssimo mais do que a riqueza. Quando eu passo por provação, eu aprendo melhor. Olhe como o que Paulo deu para a igreja de Corinto, quando ele escreveu a segunda carta. Ele conta, irmãos, as aflições que são inimagináveis que um homem de Deus pode passar. Provação, voragem do mar, fome, tá? Inimigos perseguindo. E aquele homem tomou tudo isso. Ele diz, o que temos passado, beirando a morte, cheirando a morte de perto, serviu-nos para trazer consolo a vocês. Os irmãos perceberam isso? Quando a pessoa nunca passou provação, angústia, tristeza, o que é que ela tem para oferecer? É o amor à riqueza que faz tomar caminhos perigosos.
caminhos perigosos. Uma mulher desejosa por riqueza pode se entregar aos prazeres do sexo, pode se envolver com roubo. Nota como o caráter vai embora. As honras vão embora por amor à riqueza. É por isso que estamos precisando de um avivamento. Não é em vão que Deus permite que uma nação seja ocupada por comunistas, porque eles tomam tudo e deixa o povo na miséria. Porque Deus quer mostrar o quanto a petição por riqueza é uma miséria, é uma falácia na vida. Os irmãos percebem que há uma tranquilidade perigosíssima na riqueza. Você não quer saber de Deus. Você tem alegria, tem tudo. Eu tenho meu cão para sair no dia de domingo, passear com eles. Eu tenho meu divertimento. Então, irmãos, provemos isto. As riquezas de Faraó não livraram da morte. O arrogante monarca caminhou com seu exército direto para a sepultura que Deus abriu no mar. Nós abrimos sepultura na terra. Deus abriu no mar, onde ele, com todo o exército, foi sepultado. Lembra de Labão, tio de Jacó? Olha a riqueza que aquele homem tinha. Muitas posses. Mas notem, queridos, a riqueza de Labão não encheram ele de confiança. Quando ele foi buscar, perseguir para maltratar Jacó, que estava fugindo com a família, ele foi, na realidade, procurar os deuses que roubaram dele. O que a riqueza faz? Ele foi procurar quem roubou meus deuses. Olha, queridos, o que a riqueza faz? Fabrica ídolos para proteger. E eles foram roubados. Está vendo a vida de um homem infeliz, miserável, que queria matar um homem honesto com a família toda. Lembra, eu falei de manhã sobre Esaú. O que ele desejava na vida é o que milhares querem. Sonham com a vida melhor. Não importa o que vai acontecer. Eu quero sucesso na vida. Não importa hoje ou o que me tornarei. Se eu tiver que tornar uma mulher adúltera, eu vou fazer. Porque eu quero sucesso na vida. Eu terei dinheiro para isso. O amor à riqueza pode chegar a esse ponto. Esaú era assim. Ele era amante da riqueza. E para ele a eternidade não servia. Deus deu. Ele conquistou. Só que tudo depois foi levado pela ira de Deus. Tudo que Deus dá ao homem, que não for da vontade dele, que é para o prejuízo, Deus libera o diabo. Ele dá na ira dele. É isso que quer? Vocês lembram do próprio rei Ezequias? Um homem de Deus. Beirando a morte, ele disse: Senhor, eu não quero morrer. Deus havia falado: prepare a mala. Você vai para a eternidade. Ele falou, chorou. Deus deu mais 15 anos. Ou 16. Foi naquele período que nasceu o rei mais perverso. O rei Manassés. Então, queridos, a prosperidade de Esaú
não o fez escapar da maldição contra ele e sua descendência. Vou ver meu tempo aqui, se eu não estou passando. Vai dar, queridos irmãos, espera um pouco. Eu vou explicar o seguinte. O que parece ser segurança agora, desmorona em breve. Se você está amando a riqueza, pode ter certeza que o caminho logo vai escorregar. Vai ser um caminho escorregadio e você vai cair. Segundo lugar, se o homem tem tudo aqui, mas não tem nada no céu, então significa que o que ele tem aqui é chamado por Deus de nada. Deus não entrega os pertences dele a egoístas, ladrões, avarentos. Tudo é dele. Até aquela folha seca que caiu da árvore pertence a ele. Ele não dá nada a ninguém. Ele diz no Salmo 37 que a terra pertence aos justos. Outro detalhe. A vida é completamente vazia sem o temor do Senhor. Olha a miséria. Você tem tudo por fora e lá dentro não há tesouro, não há riqueza. Você não tem nada para os filhos, só tem bobagem, assistindo filme, novelas, contando piadas, imoralidades. Só acende isso no contexto da vida. Você não tem nada para dar, para repartir. Você se fecha, você se enclausura e você não quer ninguém por perto. Você não tem disposição de servir ao próximo. O que vai a riqueza? Trazida pela ganância do homem. Fazer com os filhos, como a filha, no mundo como está agora. A miséria está oculta no íntimo, quando a felicidade do homem não está em Deus, por meio de Cristo. O que acontece é que você vê uma página, você vê a frente da página da sua vida, mas você não olha atrás. Você tem tudo por fora, mas está marcado no seu coração um destino de miséria. Eu falei de João Edivaldo, um senhor na Bahia. Quando ele chegou lá, ele comprou tudo. Terra, terra e terra. Se tornou o homem mais rico daquela região. A morte dele foi indo para Salvador. O carro bateu. E ele morreu. O que levou consigo? Deus chamava João Edivaldo de louco. Deus afirma que Cristo é a riqueza dos salvos. Cristo é tudo em todos. O herdeiro de Deus é meu Senhor. Eu sou servo dele, de um Senhor que ama. Sabe o Senhor. E o melhor, eu me tornei na salvação por ser filho de Deus, o herdeiro de Deus em Cristo. Eu creio que não vai dar para terminar esta parte aqui, queridos irmãos. Mas eu quero aqui dizer quantos pecadores ricos se converteram. Eles jogaram a riqueza fora? Não. Continuaram ricos. Mas passaram a amar as pessoas. São pessoas ricas, com o temor do Senhor, estão caminhando para o céu. Eles não têm medo de perder nada. Sabe? Eles investem no trabalho do Senhor, investem em missões, sempre tem. Está vendo? Não há medo.
O Senhor cuida de nós. Meus queridos, quando o homem chega sentindo sua miséria, ele não vem pedindo pão a Deus, ele não vem pedindo roupa, ele vem pedindo Jesus. O homem mais sábio é o que vê que não tem nada no céu. É aquele que vê que o corpo dele vai para a sepultura e a alma vai merecidamente para o inferno. É esse o homem que encontra Cristo. Eu tenho falado repetidas vezes. Por quê? Porque, veja, Deus é o Deus dos humildes. Sabe? Ele não olha se a pessoa mora numa favela ou se mora num palacete, porque ele vê o homem por dentro. Miserável, pobre, indigno, buscando o reino de Deus, não buscando a política aqui, não se ocupando com coisas que vão passar. Se alguém quer ser rico, a Bíblia não proíbe. Você pode trabalhar, você pode honestamente ajuntar sua riqueza. Pode, não tem nada de errado. Mas Cristo está buscando homens e mulheres paupérrimos, pobres, miseráveis. Não tem nada dentro dele. Ele diz, estou cheio de lepra espiritual. Eu estou cheio de infecções espirituais. Minha vida, meu coração é uma verdadeira baderna de maldade. Eu quero Cristo. Eu estou em busca do perdão dos meus pecados. Eu quero saber como Ele pode me perdoar. Eu quero isso. Nós cantamos um hino aqui. O sangue de Jesus purifica. Seu sangue tem poder. Então, o que está faltando hoje? Nessa parafernália de busca por prosperidade. Está faltando o quê? Pecadores. Tem uma pátria superior. Tem uma riqueza eterna que Deus dá. E isso constitui para um crente a base. O crente é rico. Ele tem para dar e nunca perder. Por quê? Veja os crentes orando por emprego. Veja os crentes orando pelos enfermos. Veja os crentes orando para Deus suprir a necessidade de alguém que está passando. O mundo é abençoado com a presença dos crentes, porque os crentes são ricos. Nossa riqueza está no céu. Ela não perde lá. Ela não diminui. É riqueza. Então, Cristo convida, vinde a mim. Os mercenários, pastores, convidam, vinde para a minha igreja. Nós vamos mostrar como Deus vai dar tudo o que você pedir. São os mercenários, os avarentos. Cristo convida pecadores ao arrependimento, porque Ele quer dar riquezas eternas ao pecador que é salvo. Que o Senhor, em sua bondade infinita, aplique a sua palavra em nossos corações.